esse reino do sul, o reino de Judá, houveram reis bons, a maioria dos reis foram reis bons, reis que temiam ao Senhor, mas também tiveram reis maus. Tá bom? Tiveram reis maus. Um desses reis maus, muito maus, talvez o pior deles, foi um rei chamado Manassés. Manassés, ele adorava a outros deuses, deuses pagãos dos povos vizinhos. E um dos deuses que Manassés adorava era um deus chamado Moloque. E, segundo a tradição, Moloque, ele pedia sacrifícios humanos. Então, enquanto em Israel se sacrificavam animais para o culto, para Moloque eram sacrifícios humanos. E Manassés era tão devoto de Moloque que ele chegou a sacrificar os próprios filhos em oferta ao deus Moloque. Fora isso, ele incentivou a idolatria dentro do reino de Judá, ao ponto de Deus levantar uma profetisa para falar para Manassés: por causa do teu pecado, porque você incitou o povo, vai acontecer um período de escravidão. Estava decretado. Ou seja, vai acontecer, Judá, o povo do reino do sul, do reino de Judá, vai passar por um período de escravidão. Os anos foram se passando, veio outros reis, veio o rei Ezequias, vieram outros reis, até que chegou o momento de Deus cumprir a promessa. E quando veio esse momento, no reinado de Zedequias, foi quando Nabucodonosor, ele fez a primeira leva de escravos para a Babilônia. Tá? Então, no ano, tem até aqui na revista, no ano 606 a.C., houve a primeira leva de escravos. Só que foi tipo assim, vou tentar explicar para você. Nabucodonosor foi lá e falou assim, ó, aqui, agora quem manda sou eu, nós somos a maior potência do mundo, e nós vamos levar dentre vocês aí os príncipes, o pessoal da casa real, o pessoal que mora nos palácios, a realeza, até para que não houvesse uma tentativa de revolta dos reis, dos príncipes. Então eles levaram parte dos sacerdotes e parte da realeza. Nessa primeira leva foram Daniel, os seus 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias. Ezequiel também foi nessa leva. E tinha um profeta que não foi para a Babilônia, mas ele foi um dos grandes proclamadores nesse período, quando Deus estava agindo no mundo para cumprir a sua palavra, que foi o profeta Jeremias. Jeremias, durante todo o seu ministério, ele profetizou tanto para o povo quanto para o rei, os reis que estavam em eminência, rei Zedequias, depois o rei Jeconias. Ele profetizou dizendo o seguinte, gente, mais ou menos isso: vai acontecer o cativeiro, independente se vocês quiserem ou não. Não importa o que aconteça, chegou o tempo de Deus cumprir a promessa dele. Nabucodonosor vai levar todo mundo escravo para lá. Vocês podem fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, mas vai acontecer. Então, qual que é o jeito fácil? Se entreguem, se rendam, né? É com emoção ou sem emoção que vocês querem o cativeiro? Agora, se for com emoção que vocês querem, se vocês resistirem, vai morrer muita gente.
E quem não morrer na espada vai morrer de fome, quem não morrer de fome vai morrer de peste, e o restante que sobrar vai ser levado. E essa foi a palavra de Jeremias em todo o tempo. Tanto que ele, por muitas vezes, se mostra chorando por causa daquilo que estava para acontecer. Né? Fazendo uma lamentação por causa daquilo que estava para acontecer. Só que, o que os reis que estavam lá em eminência, Zedequias, por exemplo, fazia? Não, peraí, esse aqui está falando para a gente se render. Vamos chamar os outros profetas. Chamava os outros profetas, o profeta vinha e falava assim: rei, o Senhor é conosco, o braço do Senhor está ao nosso lado, nós vamos vencer contra Nabucodonosor. E aí todos os profetas falavam uma palavra de vitória. Só Jeremias que falava que ia ter cativeiro. E por causa dessa palavra, Jeremias ele foi espancado, ele foi colocado num cepo. Sabe o que é cepo? Cepo é um tipo de um tronco com duas algemas em cima, onde a pessoa fica amarrada com as mãos para cima, em pé, e fica ali, ó, por dias, no cepo. Ficou ali, Jeremias, por causa dessa palavra. E a tentativa de Zedequias, e depois de Jeconias, era fazer o seguinte: nós vamos forçar e obrigar Jeremias a falar a palavra que os outros profetas estão falando. Porque ele é do contra. Ele é o único que é do contra. E aí iam lá, prendiam Jeremias no cepo. Depois de 2 dias mais ou menos, trazia ele de volta e falava: e aí, Jeremias, qual que é a palavra de Deus para nós? E aí Jeremias falava: quem não morrer na espada vai morrer de fome. Prenderam Jeremias no calabouço. Depois tiraram Jeremias. Jeremias, qual que é a palavra do Senhor? Se rendam. Se rendam. Nabucodonosor vai vir, vai matar todo mundo. Colocavam Jeremias dentro de uma cisterna, mas ele não deixava de falar aquilo que Deus tinha mandado. E aí, depois de 10 anos, de 10 a 11 anos, houve uma revolta de Zedequias. Zedequias falou: quer saber? Eu não vou mais pagar imposto para Nabucodonosor, não. Não vou, e agora nós vamos se revoltar. E aí Nabucodonosor chamou o capitão lá, o Nebuzaradã, falou: vem cá, entra lá e destrói tudo. Vai lá e acaba com tudo. Faz o seguinte, ó, entra naquele templo deles lá, traz tudo que tiver de ouro, de utensílio, de taça, colher, tudo que tiver lá dentro, lá que for, traz para cá. E destrói o templo deles. E aí ele foi lá, né, junto com o exército, destruiu tudo. Se eu não me engano, a segunda leva foi em 597. Foi a segunda leva de judeus. 597. E aí a Bíblia fala que vazaram os olhos de Zedequias. Antes de vazarem os olhos dele, mataram seus 4 filhos na frente dele e prenderam ele dentro de uma cadeia com os olhos vazados. E depois colocaram lá um tal de Jeconias. Nabucodonosor colocou Jeconias. E houve interessante a história de Jeremias, porque quando estava toda aquela destruição, eles queimando o templo, derrubando tudo, matando o exército, levando gente escrava, né? Imagina se eles estavam levando os escravos com delicadeza, né? Nebuzaradã, que era o general do exército de Nabucodonosor, ele chega em Jeremias e fala assim: ó, Jeremias, o rei, o Nabucodonosor,
mandou te fazer uma pergunta. Porque ele está sabendo lá que tudo isso aqui que está acontecendo, você avisou. Você alertou e eles não quiseram te dar ouvido. Então, Nabucodonosor está perguntando, se você quiser ir lá para a Babilônia, você vai ser tratado bem. Junto com os outros que estão lá, os Daniel, estão sendo tratados bem lá, você vai ser tratado bem. Mas se você não quiser ir, você pode ficar aqui no meio das ruínas. Porque ele reconhece que o Deus de Israel tinha usado você para falar com eles. Só que eles não quiseram ouvir. E aí Jeremias, ele resolve ficar no meio dos destroços, no meio das ruínas. E é nesse momento que Jeremias está ali, no meio daquela destruição toda, que ele escreve o livro chamado Lamentações. Lamentações. Por isso que no final de Lamentações ele escreve assim: converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. E agora, 70 anos se passa no cativeiro. Daniel tinha uma posição de destaque, principalmente quando a posição de destaque de Daniel na Babilônia começou quando ele interpretou o sonho do faraó. No momento, porque assim, o faraó teve um sonho. Como você? Eu falei faraó, é faraó, desculpa. Nabucodonosor. Faraó é o de José, confundi os reis. Quando Daniel interpretou o sonho do Nabucodonosor, boa. O problema é o seguinte: o problema é que Nabucodonosor teve um sonho. Já viu aquele sonho que você tem, que você, quando acorda, você fala assim: nossa, eu tive um sonho, mas eu lembro só de uns flashes assim, não consigo lembrar do sonho. Nabucodonosor teve um sonho desse. Ele falou: eu sonhei, mas não estou lembrado muito bem do sonho. Eu sei que era um sonho assim estranho, mas... Ele falou assim: é o seguinte, Nabucodonosor é meio excêntrico. Chamem todos os adivinhadores, todos os intérpretes de sonho, os magos. Eles vão precisar me contar o sonho que eu tive. E além deles me contarem o sonho que eu tive, eles têm que dar a interpretação do sonho. E é o seguinte: quem não conseguir, espada. É meio... Tinha alguns probleminhas aí. Quem não conseguir me contar o sonho, bom, imagina o desespero do pessoal que fazia isso. E aí vieram os conselheiros, os ilusionistas, os magos, e aí ninguém conseguia interpretar o sonho, ninguém conseguia descobrir o sonho, e o pessoal foi morrendo, e alguém falou assim: ó, tem um tal de Daniel que veio lá de Judá, e ó, eu acho que ele interpreta, hein? E aí Daniel veio, orou e falou assim: rei, o sonho que você teve foi o seguinte: você sonhou com uma estátua. E aí ele foi falando, e a estátua tinha cabeça de ouro, ombros de prata, ombros e braços de prata, ventre de bronze, pernas e pés de barro. De repente veio um meteoro, aquele lá do Apocalipse, e veio e quebrou a estátua de cima para baixo. E esse foi o sonho que você teve. E agora eu vou te dar a interpretação do teu sonho. A interpretação é o seguinte: a cabeça de ouro é o teu reino. É o teu reino. Os ombros e braços
de prata é o império Medo e Persa que vai vir depois do teu reino. O ventre de bronze é o império grego que vai vir depois desse império. As pernas de barro, pernas e pés de barro, é o império romano, que vai ser o último grande império do mundo. E essa pedra que vai destruir todos esses reinos é o reino do meu Deus. Esse reino vai vir e vai destruir todos os reinos da terra. Por isso que Cristo é chamado de a pedra angular. E aí, por causa disso, primeiro que quando Daniel contou o sonho, a interpretação já ganhou automaticamente o crédito. Porque ele contou o sonho sem saber qual era o sonho. Então a interpretação para Nabucodonosor já ganhou o crédito. E a Bíblia fala que naquele momento Nabucodonosor glorificou ao Deus de Daniel. E a partir daí Daniel começa a ganhar notoriedade. Daniel começa a ganhar de fato prestígio na Babilônia. E ele tem um papel de príncipe durante os 70 anos que Judá fica no cativeiro. Ele tem um papel de príncipe, de líder. Ele governava províncias dentro da Babilônia. E quando vai terminando, eu vou pular a história porque senão a gente nem entra na lição. Quando ele vai terminando, os 70 anos, agora ele já está velhinho, já aconteceu o episódio lá da Cova dos Leões, agora ele está velhinho. O que acontece? Ele descobre, pelos relatos da profecia de Jeremias, que os 70 anos, pelas contas dele, os 70 anos já estão se cumprindo. Já está ali, na marca do gol. E o que ele faz? Ele fala, não, eu vou orar. Eu vou orar. É importante a gente entender que o livro de Daniel, quando a gente vai ler o livro de Daniel, nem todos os capítulos estão em ordem cronológica. Tá? Nem todos os capítulos de Daniel estão em ordem cronológica. Porque o último evento, quando Daniel ele ora, olha só, no capítulo 9 de Daniel ele faz uma oração de humilhação, uma oração pedindo a Deus a revelação, e Deus manda o anjo Gabriel para trazer a revelação para Daniel a respeito do povo de Israel, o que ia acontecer nos próximos meses e também o que ia acontecer no futuro. Então, o livro de Daniel termina no capítulo 12, quando o anjo termina a revelação do que estava predito e profetizado para Israel no fim dos tempos. Só que cronologicamente na história de Daniel, o último capítulo seria o 5, porque é quando acontece a revolta de Ciro e Dário, que tomaram o Império Medo-Persa e tomaram o Império da Babilônia. Eles eram dois reis que juntaram, dois impérios que se juntaram, o Império dos Medos e o Império dos Persas. O rei do Império dos Medos era Dário. O rei do Império Persa era Ciro. E os dois se juntam e formam o Império Medo-Persa. E eles se juntam para dominar Nabucodonosor, dominar a Babilônia. Então, o momento final, quando acontece essa tomada, é quando Belsazar, ele resolveu dar uma festa. E ele chama ali os grandes da Babilônia, e aí dá aquela festa, e quando Belsazar e todo mundo já está meio alto, está todo mundo já
meio de todo mundo de pileque. O que Belsazar faz? Ó, vai lá e lá na casa real e traz lá os utensílios lá que foi trazido lá de Judá. Traz, nós vamos beber nas taças deles. E quando eles estão ali tomando o vinho, festejando com os utensílios do templo, de repente, Belsazar vê uma mão gigante, escrevendo na parede. O problema é que a visão se torna real. Por quê? Porque ele vê a mão escrevendo e o que a mão escreveu fica gravado na parede. Não foi um negócio que ele viu e apagou e disse, nossa, eu tive uma visão aqui. Não, o negócio ficou escrito. E estava escrito, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí aquele negócio, que é isso? Que escrita é essa? Que palavra é essa? A gente não conhece idioma. E aí vem aquele desespero, alguém lembra? Tem o Daniel. Chama o Daniel. E Daniel vem e fala assim, rei, essa escrita, a mão que você viu, era a mão de Deus. E essa escrita representa o seguinte: pesado foste na balança e foste achado em falta. Passado foi o teu reino e foi entregue a outro. E a Bíblia fala que naquela mesma noite houve a invasão do Império Medo e Persa dentro da Babilônia e Belsazar foi morto. No ano primeiro do seu reinado, ou seja, quando Ciro e Dário assumem o Império Babilônico, no primeiro ano, ele diz aqui, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele leu, né, se eu não me engano é Jeremias 29 e 10, que tem essa profecia, é que os anos do cativeiro seriam 70 anos, e aí ele fala, eu percebi que eu já estava lá na Babilônia 70 anos, então estava na hora de acontecer o que Deus falou, e ele faz o que? Ele começa a orar, diz aqui, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Ou seja, a gente pode entender que todo grande despertamento e avivamento espiritual começa quando há uma comoção e um despertamento para a oração. Então, quando nós entendemos que há um período de crise e que esse período vai ser seguido de um avivamento, de um despertamento, nós precisamos orar, fazer o que Daniel fez. O que ele fez? Dirigiu o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então, precisa haver esse despertamento para a humilhação, esse despertamento para o arrependimento. Se você ler todo o capítulo 9 de Daniel, você vai perceber que Daniel, na oração, ele assume, na oração, ele intercede, ele assume o pecado do povo judeu. Ele diz, Senhor, nós pecamos. E Daniel, ele estava ali como o representante de Deus ali na Babilônia. Mas o que ele faz? Diante de Deus, ele se humilha. Ele fala, Senhor, nós pecamos, nós prevaricamos, nós seguimos outros deuses. Senhor, tem misericórdia, cumpre o que o Senhor disse. Cumpra, Senhor, a tua palavra através do profeta Jeremias. Então ele começa a orar e se humilhar, pedindo a Deus o cumprimento dessa promessa. Tá? Vamos lá, comentário da lição, introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos.
Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. É interessante observar que essa prática de orar já era uma prática comum de Daniel. Quando ele recebe a palavra de que não poderia se orar, o decreto do rei, não poderia se orar a nenhum outro Deus e nem fazer nenhum pedido a ninguém que não fosse o rei durante 30 dias, o texto fala que Daniel foi para a casa dele, entrou no quarto e fazia uma coisa que ele já estava acostumado a fazer, que era 3 vezes ao dia, abria as janelas do seu quarto para o lado de Jerusalém e orava a Deus. E os inimigos de Daniel sabiam que ele fazia isso, já era uma prática conhecida dele, né, e só ficaram esperando, vamos ver se agora ele vai fazer a mesma coisa. Sim, era a única coisa que eles tinham para acusá-lo. É verdade. E Daniel já tinha esse hábito da oração. 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite, Daniel, ele fazia essa oração, essa busca a Deus. Né? Então, esse hábito de oração já era algo comum na vida de Daniel. Tá? Diz aqui no tópico 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Né? Oração. A oração aqui, que nós estamos estudando em relação a Daniel, não é apenas uma oração que nós fazemos para pedir alguma coisa. Oração, essa prática de oração que Daniel tinha, não era uma ação de pedir, de apenas dobrar o joelho, exatamente, e apresentar as nossas necessidades. A oração, ela acima de tudo, precisa ser um ato de relacionamento. Precisa ser um ato de intimidade. Precisa ser um momento de um bate-papo com Deus, de fato. Uma conversa sincera. Eu entendo, não sei se os irmãos entendem assim. Mas, por exemplo, quando eu estou conversando com um amigo meu, estou conversando com ele, eu não tenho formalidades com meu amigo. Né? Você tem formalidades quando você está conversando com um amigo seu? Oh, querido amigo. Né? Quando a gente tem intimidade com alguém, nós somos informais com a pessoa. Quando a gente consegue ter um nível de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a
a gente tem essa intimidade de falar abertamente o que a gente está sentindo, né? Quantas vezes eu dobrei o joelho e falei assim: Senhor, eu estou me sentindo um lixo. Eu falei assim: nossa, eu estou me sentindo um nada. Como se eu estivesse falando com uma pessoa assim, e de fato é uma pessoa. Então, quando a gente entende e aprende que o Espírito Santo, ele quer essa liberdade, ele quer essa intimidade, ele quer de fato ser o nosso amigo, a gente quebra as barreiras da formalidade, a gente quebra as barreiras dessa, né, de orar, procurar palavras rebuscadas, porque a Bíblia fala, né, que nós temos o espírito de adoção. Romanos fala isso, Romanos 8. Paulo fala assim: nós temos o espírito de adoção, pelo qual nós o chamamos de Abba. Sabe o que significa Abba? O grego? Abba significa paizinho. Paizinho. É igual no inglês, né? No inglês tem father e tem um daddy. Father é meu pai, pai. E daddy é paizinho. Então a gente tem essa intimidade de falar com Deus, né? Com essa intimidade. E isso é oração. Isso é oração. Quando a gente tem essa intimidade, é muito fácil nós conseguimos, por exemplo, sentirmos a presença do Senhor. Quando a gente quebra essas barreiras da formalidade, é muito fácil a gente ter essa intimidade e não demorar muito sentir a presença dele. Porque a gente consegue abrir o nosso coração, a gente consegue abrir o nosso íntimo, a gente consegue falar do que a gente está sentindo, das nossas revoltas, dos nossos medos, daquilo que está angustiando a gente. E daqui a pouco, quando você vai ver, você vai falando, aí daqui a pouco você vai agradecendo, daqui a pouco você vai apresentando, daqui a pouco você vai adorando. Quando você vai ver, você fala: nossa, passou o tempo. Passou o tempo. E aí a oração não se torna mais aquela coisa enfadonha, cansativa, pesada. É por isso que a gente precisa entender a prática da oração, o hábito da oração. Eu costumo dizer que uma reunião de oração é importante. Ela é importante. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para orar por Pedro. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas eu não posso depender de uma reunião de oração para poder orar. Eu não posso depender de estar na igreja num culto de oração para poder buscar Deus. Isso tem que ser uma prática dentro da nossa casa. Ou esperar uma causa, é verdade. Uma causa para poder orar. Então, quando Daniel, ele entende que chegou o momento que haviam se completado os anos que Deus havia falado, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar e ele se humilha. Ele se humilha. Ele vai orando e vai: Senhor, eu me humilho, perdoa os nossos pecados, nossos pais pecaram, nós pecamos. E ali começa um período de reavivamento espiritual. Um período de despertamento do povo judeu. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro,
as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Tem uma questão interessante, é que cerca de 150 anos antes de Ciro existir, já havia uma profecia falando a respeito dele. E foi essa profecia que despertou Ciro. Por isso que fala assim: o Senhor despertou o espírito de Ciro. Isaías 45. Há uma profecia onde Deus cita o nome de Ciro. Ciro, meu servo. Vamos ler? Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Como é que Deus trata Ciro? A quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. 2. Eu irei adiante dele e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, Deus já havia falado a respeito de Ciro 150 anos antes. E alguém mostrou isso aqui para Ciro. Quando Ciro viu, que Deus havia falado a respeito dele, que havia uma profecia, o Deus de Israel, ou seja, e que havia uma profecia do retorno do cativeiro, Ciro não teve outra decisão a não ser promulgar um decreto de que todos os judeus, aonde estivesse o Império Medo-Persa, que voltasse para Jerusalém, retornassem para sua terra, para reconstruírem a cidade e reconstruírem o templo. Ele deixou muito claro essa palavra, esse decreto de retorno, para reconstruírem a cidade de Jerusalém e reconstruírem o templo. Tópico 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. A. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. B. Receberam permissão para reedificar o templo. C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ou seja, aqueles que moravam além do rio, o rio lá da Babilônia, todos os impostos que o império recolhia desse pessoal iam ser destinados para a construção do templo. D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. E aí, no ano 537,
tem a primeira volta, a primeira leva de judeus, compostos por aproximadamente 50 mil judeus que estavam lá na Babilônia e que voltam para Jerusalém, liderados por Zorobabel e tendo como sacerdote, sumo sacerdote, Josué. Então, essa foi aqui a primeira leva de volta que vieram da Babilônia. Queridos, nós já vamos caminhar para o término, mas existe hoje uma estratégia do inimigo para nos tirar o foco da oração. Eu queria fazer essa aplicação aqui, antes da gente encerrar a nossa lição. Precisamos orar? Acho que você não entendeu, vou perguntar de novo. Precisamos orar? Nesse momento, mais que nunca, né? Nesse período que nós estamos vivendo, um período de crise, em todos os âmbitos, crise na saúde, crise econômica, crise política que nós estamos vivendo, crise espiritual, e existe uma estratégia do inimigo, uma estratégia muito sutil para nos tirar do foco da oração. Chama-se entretenimento. Porque parece que quanto mais os cristãos, né, parece. Quanto mais os cristãos ficam em casa, é claro que a nossa relação com Deus, veja bem, nosso relacionamento com Deus não depende de frequentar o templo. Nosso relacionamento com Deus precisa ser pessoal. Mas parece que quanto mais os cristãos ficam em casa e não se reúnem no templo para congregar, para ouvir a palavra, em casa esses cristãos enfraquecem espiritualmente. Por quê? Por causa de uma coisa chamada entretenimento. Porque hoje em dia existem muitas fontes, existem muitas opções de entretenimento. Aqui, ó. A pessoa, ela fica navegando na internet, gasta horas, passando o feed de notícias do Facebook, do Instagram, vendo o que as pessoas estão postando, assistindo séries. E eu já falei isso aqui, já falei em outros estudos. As séries, hoje em dia existe uma grande febre das séries, porque as séries elas são estruturadas e programadas para prender a pessoa. Existe uma coisa chamada arco dramático. Arco dramático. O que é o arco dramático? Um episódio de uma série que dura em torno de 50 minutos a 1 hora, a pessoa olha e fala assim, não, é 50 minutos, eu vou assistir esse episódio aqui. Aí ela começa a assistir, o começo do episódio geralmente tem alguma descoberta muito grande, uma revelação muito grande. Para quê? Para chamar a atenção da pessoa no começo do episódio. Então, acontece esse arco dramático. O episódio da série começa em cima, chamando a atenção. De repente ela vem, vai diminuindo esse arco, vai acontecendo coisas no meio do episódio, coisas mais cotidianas, mais rotineiras, e nos últimos 10 a 5 minutos no final do episódio, esse arco volta de novo a trazer a atenção da pessoa. De repente vai
acontecendo uma coisa, uma descoberta, um negócio, pum, termina o episódio. E a pessoa fica, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso ver o próximo episódio, que não vai descobrir isso. Alguém descobriu a pessoa lá. Não é possível. E aí a pessoa fala, não, peraí. Próximo episódio tem mais 50 minutos, é só 50 minutos. E aí vai. E aí tem gente que faz o seguinte, pega um final de semana e vai fazer uma maratona. As séries, elas são estruturadas e programadas para viciar a pessoa. Imagina uma série que ela tem 13 temporadas. Cada temporada tem 20 episódios. Tem pessoas que não, elas vivem naquilo. Vai terminar um, começa outro. E todos os episódios têm esse mesmo arco dramático. Começa com a revelação, a pessoa fica presa, ela vai, começa normal, as coisas cotidianas do episódio, ela vai terminando com uma coisa que vai acontecer e a pessoa termina logo assim, ó, tá. Termina na lata da pessoa, a pessoa ficar desesperada para assistir o próximo. É igual quando tinha tinha novela, né? Acho que ainda tem ainda, né? Que tinha cenas dos próximos capítulos. Aí a pessoa assistia a cena do que ia acontecer no outro capítulo. Ela falava, não, amanhã eu preciso ver. Geralmente as séries, elas têm a mesma característica de uma novela. Elas têm traição, geralmente é o que é composto. É traição, cenas de sexo ou nudez, violência. A maioria das séries segue o mesmo padrão. O mesmo padrão. Cenas de nudez, insinuação de sexo. Eu estava vendo eu vi um vídeo do pastor Lucinho Barreto semana passada. E eu vi um vídeo, o tema do vídeo assim, o título do vídeo no YouTube falava assim: minha opinião sobre o filme 365 dias. E aí eu cliquei para ver a opinião dele. Não sei que filme é esse. Mas ele falou assim: esse filme está no top 1 mais assistido da Netflix há 3 semanas. E ele falou assim: eu vou clicar para assistir com a minha esposa. É um filme supostamente romântico. Ele falou assim: eu assisti o filme até o meio. Consegui assistir o filme até o meio, porque do meio para frente eram só cenas de sexo. E ele falou assim, não eram cenas de insinuação de sexo, que o casal vai ter uma relação sexual e aí a câmera sobe. Não, eram cenas de sexo explícito. Ele falou, e esse filme está há 3 semanas no top 1 como o mais assistido. E ele falou assim, e eu já recebi centenas de mensagens de jovens dizendo para mim assim: pastor Lucinho, eu estou na prática da masturbação. Pastor Lucinho, eu estava bem com Deus até assistir esse filme. E aí, agora estou preso na pornografia. E aí ele pegou e falou assim: a minha opinião é o seguinte, brasileiro gosta de pornografia. Agora, a gente parar para pensar o seguinte: o tempo que a gente fica preso assistindo alguma coisa que não vai edificar o nosso espírito, só vai edificar a carne, é o tempo que nós poderíamos ter para buscar Deus, para ler a Bíblia. Entende? O apóstolo Paulo falou assim, que existe dentro de nós uma guerra. O espírito combate contra a carne contra o espírito.
vence quem a gente mais alimenta. E é por isso que tem um monte de crente fraco espiritualmente. Por isso que eu estou falando que parece que quanto mais as pessoas ficam em casa, elas não têm a prática da oração, elas não têm um tempo para orar, para ler a Bíblia, Irmão, a internet, ela pode ser uma grande bênção na nossa vida se a gente saber usar. Se a gente saber usar. Quando eu estou em casa, estou lá fazendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo uma comida, fone de ouvido, mensagem, estudo bíblico, estou aprendendo. Ouvindo um podcast, ouvindo uma palestra, estou aprendendo alguma coisa. E estou lá, estou fazendo alguma coisa, e o fone de ouvido aqui, e eu consigo, com isso, eu consigo maximizar o meu tempo, porque eu estou fazendo uma coisa aqui, manual, que não precisa, não exige de toda a minha atenção, e eu estou com a minha atenção aqui, aprendendo alguma coisa. Então a internet, ela deve ser uma grande ferramenta para nós. Mas o que o diabo faz? Ele fala, não, eu vou usar a carne. Vou tentar alimentar a carne. Porque aí eu enfraqueço ele. Porque aí eu tiro o tempo que ele tem para poder orar, para poder buscar Deus. Esse deveria ser o tempo, esse tempo de quarentena, deveria ser o tempo que os crentes mais estão buscando. Por quê? Porque estão em casa. Porque agora tem um pouco mais de tempo. Mas parece que acontece um efeito ao contrário. Onde os cristãos vão se enfraquecendo. Onde os cristãos daqui a pouco, quando menos percebem, estão desviados. Estão desviados. Então, que nós que estamos aqui, as pessoas que estão também nos assistindo, essa ferramenta, olha a ferramenta. A ferramenta para evangelização é a internet. Que nós possamos nos despertar. O intuito dessa lição, desse trimestre, é trazer uma consciência para o despertar espiritual. Porque Deus, Ele quer realizar uma grande obra no meio da igreja. Começando a partir da igreja. Ele quer preparar a igreja para a sua volta. Ele quer preparar a igreja para o arrebatamento. Mas nós só vamos estar preparados se nós tivermos uma vida de comunhão. Se nós tivermos uma vida de oração. Vamos ficar de pé. Vou chamar aqui o pastor Moreira para fazer uma oração, pastor. Por favor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos e te engrandecemos neste momento, quando terminamos de ouvir uma palavra de ensinamento, Senhor, sobre despertamento, sobre a oração, a importância da oração, os efeitos da oração, o que causa a oração. Ó Deus, eu sei que a prática da oração, Senhor, ela precisa ser retomada na igreja odiérnia, Senhor, porque a igreja odiérnia deixou de orar, deixou de buscar a face do Senhor. E por isso, Senhor, nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que neste momento em que o Senhor permite, na tua vontade permissiva, que a população seja assolada, Senhor, por uma pandemia, por uma crise financeira, por uma crise ética, por uma crise política. Oh, Senhor, é para que a igreja seja despertada novamente para a oração, Senhor. E nós precisamos, oh Senhor, que essa seja uma prática constante nas nossas vidas. Por isso, neste momento, Senhor, tantos para esses que aqui estão, como aqueles que estão nos assistindo, Senhor, possa se voltar
voltar para a oração, Senhor. Aleluia, porque a oração, ela é a solução para este mundo perdido. Ela é a solução para os problemas da igreja. Ah, Senhor, venha trazer em nós esse grande despertamento, esse grande reavivamento, porque além, Senhor, disso tudo que está acontecendo, Senhor, nós estamos apercebidos, ó Senhor, que algo vai acontecer dentro de muito em breve, ó Deus, e a igreja será tomada, ó Deus.